Bem, povo abençoado, agora eu gostaria de olhar a mensagem que o Senhor está transmitindo para vocês quando o Senhor Todo-Poderoso fala da maneira como Ele falou. Quando Ele fala desta maneira, qual é a mensagem que o Senhor está transmitindo para vocês? As nações da terra, a nação do Quênia, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Qual é a mensagem que o Senhor está transmitindo para vocês neste tipo de conversa? E é por isso, primeiramente, pelo Senhor, quando o Senhor Todo-Poderoso me mostra que eu estou indo de nação em nação e ficando de pé lá diante do Senhor dos Exércitos e então anunciando que o Messias está vindo. Eu até mesmo ouço a minha voz antes. Eu ouço a minha voz anunciando que o Messias está vindo. Arrependam-se, apartem-se do pecado, preparai o caminho do Senhor. O Messias está vindo. Ele me faz ver a mim mesmo suando, ficando de pé diante das pessoas e o suor descendo de nação em nação, anunciando isto. Então você vê muito claramente que tudo que o Senhor está falando agora está apontando em direção ao glorioso retorno, a gloriosa vinda do Messias. E esta gloriosa vinda do Messias é totalmente diferente da segunda vinda de Cristo. Eu acho que eu preciso fazer uma diferença aqui antes de começarmos. Quando o Senhor Jesus subiu para a glória depois de completar a missão do seu ministério público na terra, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e abençoado Salvador, Ele prometeu que Ele voltaria. Se tem um grande tópico que a Bíblia tem sido tão prominente a respeito deste tópico, é o retorno de Cristo, de que o Messias vai voltar. Isso é tão claro. Todos que recebem o Senhor concordam que o Messias voltaria, que a razão pela qual nos tornamos nascidos de novo, nos tornamos cristãos, é porque vocês saibam que um dia o Messias vai voltar. E ele deixou a igreja com o dever, a missão do Evangelho, como você vê em Mateus 28, versículos do 18 ao 20, Marcos 16 ao 15, para ir e batizar as nações, pregar o Evangelho para toda a criação. Então, portanto, quando o Senhor fala desta maneira à noite, na visão, mostrando a sua glória, que Ele vai aumentar a unção, e Ele realmente falou dos últimos 5 dias, repetidamente me mostrando o desabrochar da glória, a unção mais fresca, mais nova, mais forte. Este é o renovo que Ele está falando. As folhas da árvore da vida, até mesmo interagir com o próprio Senhor, ou seja, Ele está reafirmando, você não está se baseando nos seus próprios pensamentos. Há uma comunicação constante entre o céu e a terra, entre o Senhor e a igreja. É por isso que quando Ele fala do Evangelho eterno, você ouve João dizendo, então eu vi outro anjo. Então Deus está ocupado, intervindo na sua conversa diária na terra. E o propósito é simples, para que o diabo nunca vença, para que Jesus vença, para que o pecado jamais vença, para que a vida cristã santa vença, para que os deuses ídolos e as nações idólatras jamais vençam, mas que a religião de Cristo Jesus, a religião da cruz e do sangue, vença, para que Satanás nunca jamais vença, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele vence, para que o rei deste mundo, o príncipe deste mundo, nunca vença, mas o Rei dos céus que você vê em Daniel 2, 44, 45, o Rei eterno, a rocha eterna, o Rei inabalável, Ele vença. Então, primeiramente, eu quero dizer o seguinte,
que este anúncio, se este anúncio, esta conversa que o Senhor teve comigo nesta noite, me mostrando as folhas da árvore da vida, colocando na minha mão e elas desabrochando, significando avivamento, renovo, restauração. A vara de Arão, que agora desabrochou, brotou, significando avivamento, renovo, restauração. Se ele está me mostrando isto, e ele está usando isto para anunciar a gloriosa vinda do Messias com poder, em outras palavras, e me mostrando o aleijado que vai dar, e este aleijado em particular, parece que ele tem 5 anos de idade, mas ele está estagnado, ele não cresceu. Você vê como que a paralisia cerebral estagnou o crescimento. Você vê uma criança de 9 anos que parece 3 anos de idade. Então, a massiva glória do Deus de Israel vem, e por misericórdia ele se lembra deles e os levanta, não importa o crescimento estagnado, e agora eles começam a crescer, significando que muitos aleijados vão andar. Esta conversa nesta noite passada, com a unção acrescentada, a visitação vindo, avivamento vindo às nações, isto está apontando para vocês, para a gloriosa vinda do Messias, anunciando o glorioso retorno e que a gloriosa vinda do Messias está próxima. Então, de qual ele está falando? Porque a Bíblia promete 2 retornos de Cristo. Vamos começar esclarecendo essas 2 vindas. A Bíblia fala a respeito das 2 vindas do Messias. 2 vindas. E você pode ver muito claramente aqui que o Senhor está falando da vinda do Messias, onde ele vem no céu acima da terra, aqui acima, no céu, no ar, nas nuvens aqui em cima, no ar. Então ele arrebata a igreja. E isso é totalmente diferente da outra vinda do Messias que eu já vi, que se chama a segunda vinda de Cristo. Este anúncio de que a glória acrescentada, a unção acrescentada, aleijados andando, a visitação em Harenberg, visitação em Boa Vista, visitação em Yamoussoukro está anunciando. Esta vinda do Messias que está sendo anunciada, este é o glorioso retorno, quando Cristo não pisa na terra. Ele não pisa com seus pés na terra de forma nenhuma. O Senhor Jesus não pisa com seus pés na terra nesta vinda que nós estamos anunciando aqui agora. Ele simplesmente vem lá em cima no céu, no ar acima da terra, e ele leva a igreja vai até ele. A igreja gloriosa, a igreja é arrebatada até ele, em outras palavras. E isso é diferente da segunda vinda. Na segunda vinda que você vê em Zacarias, capítulos 14, versículo 13 e 4. E você vê também no livro de Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Jesus retorna para o Monte das Oliveiras. E os pés dele tocam. Eu sei exatamente o local onde os pés dele vão tocar. Eu fui lá e apontei recentemente em Jerusalém o local exato. Então, isso é totalmente diferente do arrebatamento. Esta unção, avivamento, que o Senhor está anunciando hoje, ele está anunciando a vinda do Messias, o glorioso retorno acima da terra, para arrebatar, para raptar a igreja, para removê-la e resgatá-la da tribulação, do perigo. Então, apenas para esclarecer o ar, a outra vinda, que se chama segunda vinda, é diferente desta.
Na segunda vinda, o Senhor retorna para o Monte das Oliveiras. Jesus retorna para Jerusalém para libertar Jerusalém dos seus inimigos que estão atacando, dos seus conquistadores. Como você vê em Zacarias 14, versículos 13 e 4, o livro de Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 12, e Apocalipse, capítulo 19, do 11 ao 19. Esta vinda é diferente desta agora. Eu estou fazendo a contradistinção das duas vindas para que fique muito claro para você, quando você lê a Bíblia, qual vinda o Senhor está falando agora. Nesta vinda, ele vem como um ladrão para arrebatar a igreja. O dia e a hora não são conhecidos e são caracterizados pela iminência do seu retorno. É por isso que quando ele anuncia, veja, ele acrescentou a glória, a unção. Ele vai indo para as nações, aleijados estão andando. Ele me mostrou isso para anunciar para vocês que a gloriosa vinda do Messias está próxima. Esta gloriosa vinda, em particular, o arrebatamento, é caracterizado pela iminência do seu retorno e o dia e a hora não são conhecidos. É por isso que quando ele fala comigo durante a noite, haverá avivamento às nações a qual está me enviando. Aleijados vão andar enquanto eu vou para as nações. Este é um anúncio de estejam preparados a qualquer momento, ele pode retornar. Nós vamos olhar o arrebatamento. Mas esta vinda, quando ele está vindo para arrebatar a igreja, ele não vai pisar o pé dele na terra. E o dia e a hora não são conhecidos. É por isso que é muito crítico que você entenda a diferença, para que você esteja sempre pronto para ser levado com a igreja a qualquer momento, a qualquer tempo. Aquele de Jerusalém, quando ele volta para Jerusalém na segunda vinda, ele retorna para o Monte das Oliveiras. Jesus retorna a Jerusalém para libertar Jerusalém dos seus conquistadores, os atacantes. Como você vê, Zacarias 3 e Atos 1, 9 a 12. E é Apocalipse 19, do 11 ao 19. Isso literalmente começa a contagem em direção à segunda vinda. Porque é o momento quando começa a última semana de Daniel, já começa a contagem do tempo. Mas este que eu estou anunciando, que o Senhor está anunciando, através da visão nesta noite, esta promessa da visitação e a conversa desta noite, ele derramou mais glória, me deu as folhas da árvore da vida, avivamento, renova, voltar à vida eterna para a igreja, a agenda da vida eterna. A agenda do eterno reino de Deus, renovando e restaurando a igreja. Aleijados estão andando. Está devolvendo a autoridade da igreja. Esta vinda, o dia e a hora, não são conhecidos. Ninguém sabe. Mas deixe-me cobrir a segunda vinda. Deixe-me falar brevemente sobre isto, ou falar sobre ela. A segunda vinda, o Senhor, Jesus retorna para o Monte das Oliveiras, para Jerusalém, para lutar contra os inimigos de Israel. Você vê que agora os inimigos de Israel são inúmeros. Se você vai para a Europa, você ouve boicote, boicote Israel. Se você vai a algumas das aerolinhas ou hotéis, é impressionante. Eu pedi uma Coca-Cola, eles falam, não servimos Coca-Cola. Boicote, boicote. Qualquer negócio judeu, eles boicotam. Todos os negócios onde judeus estão envolvidos. E você vê agora Gaza, Líbano, Irã, tudo. Os inimigos de Israel agora são inúmeros, vocês podem ver. Então, na segunda vinda, Jesus, ele retorna para o Monte das Oliveiras, os pés dele pisam lá, ele volta para Jerusalém para libertar Israel dos seus inimigos.
E ele destrói o anticristo juntamente com o exército do anticristo em uma guerra muito séria chamada Armagedon. Você tem isso em Apocalipse 19, do 11 ao 21. Também Apocalipse capítulo 16, versículo 16. E Zacarias capítulo 14, versículo 3. Ele vem para destruir o anticristo juntamente com o exército que o anticristo construiu. Número 3, Jesus retorna para resgatar Israel de onde ela estava escondida de Petra, Bosra. Isaías 63, se você ler de 1 a 5. Então, na segunda vinda, que é totalmente diferente do que o Senhor está usando para anunciar a glória, unção acrescentada, aleijados andando. E na segunda vinda, Jesus retorna para o Monte das Oliveiras e Jesus vem para salvar Israel de onde ela está escondida. Isaías 63, de 1 a 5, Joel 2,19. E Jesus derrota o anticristo no Armagedon. Em hebraico, Amagidon. Você viu em Apocalipse 16, 12 ao 16, Apocalipse 19, do 11 ao 19 ao 21, e Daniel 9, 27. E Jesus amarra Satanás por 1000 anos. Apocalipse 20, do versículos 1 ao 4. Do 1 ao 13 ao 4. Apocalipse 20, versículos 1 ao 4. E Jesus reina por 1000 anos em Jerusalém, onde Israel torna-se o centro da agenda global de Deus novamente. Você vê isso em Apocalipse 20, versículos de 4 a 6. Jesus reina por 1000 anos a partir de Jerusalém. Mas isto realmente segue depois da tribulação. Então, esta vinda do Messias particular para arrebatar a igreja agora, e neste caso em particular, o dia e a hora não é conhecido, e quando a igreja for levada embora, então a era da igreja chega ao fim. A era da igreja chega ao fim. E então agora, aquele que é digno de tomar o livro e quebrar os seus selos no céu, Jesus, aquele que foi para a cruz e tornou-se o sumo sacerdote, e ele incorporou os louvores e a adoração de toda a criação, todas as nações e povos naquela cruz. Quando ele se tornou sumo sacerdote, ele ofereceu aquele sacrifício como sumo sacerdote. Quando o véu rasgou, este foi o sinal de que o Pai aceitou a propiciação pelos pecados. Mateus 27, 50 e 51. Quando aquele véu rasgou de uma forma miraculosa, este foi o sinal de que o sacrifício foi aceito. E aquele foi o dia quando ele ofereceu o seu sacrifício como sumo sacerdote, como no altar da cruz, sendo o sumo sacerdote e também o sacrifício ao mesmo tempo. O sacerdote de Eliom, o Deus Altíssimo. Jesus foi o sacrifício e o sumo sacerdote. Então começa depois da arrebatação, do arrebatamento, a tribulação começa para executar os propósitos de Deus na terra. Quando um selo é quebrado no céu, algo acontece na terra. Quando outro selo é quebrado, algo acontece na terra. E eu já vi a quebra dos selos. Então você vê muito claramente que o que está em Êxodo 19, do 5 ao 6, quando Israel foi escolhido para o ofício de sacerdotes e reis e sacerdotes, para trazer os louvores de todas as nações e executar os propósitos de Deus na terra, mas o pecado entrou neles, então veio o cativeiro babilônio. Mas quando o Messias veio, ele agora tornou-se o sumo sacerdote perfeito e o rei, e ele entrou no
céu. Se você ler Daniel 7, 13 e 14, foi dado a ele todo o domínio, todo o poder, a autoridade. Ele é tanto sumo sacerdote como rei agora. Agora Jesus está executando como sumo sacerdote rei, e ele incorporou todos os louvores de toda a criação, de todas as nações, e ele apresenta diante de Deus Pai. Ao mesmo tempo, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está no trono do rei de Salem, rei de justiça. Ele senta e reina lá por 1000 anos. Então você vê que Israel é restaurado de volta como centro da agenda de Deus na terra. É por isso que você vê essa guerra acontecendo agora na tua TV. É tudo a respeito de Cristo voltando para reinar em Jerusalém, o diabo tentando impedir isso. É por isso que você vê que todos estão cercando Israel. Então eu quero fazer uma distinção da segunda vinda do arrebatamento, onde estas visitações, esta unção que o Senhor derramou sobre a voz que está falando com vocês, é o anúncio do arrebatamento. É totalmente diferente da segunda vinda. Na segunda vinda, Jesus retorna para Jerusalém, porque vocês sabem que durante a tribulação, finalmente o Irã toma posse, ele vence. As nações muçulmanas, as nações árabes conquistam Jerusalém durante a tribulação. Então todas as casas saqueadas e mulheres estupradas, será um tempo severo e inacreditável. Mulheres são forçadas, são estupradas, casas saqueadas, e Jerusalém cai nas mãos do Irã e dos inimigos de Deus, as nações muçulmanas. Então Jesus retorna. Ele retorna para Jerusalém no Monte das Oliveiras para libertar Jerusalém dos seus atacantes, dos seus conquistadores. Zacarias 14, versículos 13 e 4. O livro de Atos, capítulo 1, do 9 ao 12. Que os pés dele vão pisar no Monte das Oliveiras. Apocalipse 19, do 11 ao 19. Jesus então destrói o anticristo juntamente com o exército do anticristo na batalha do Armagedon. Então ele resgata Israel, ele vai lá em Bosra para pegar Israel, e ele os traz de volta de Bosra para Jerusalém. E quando ele retorna para Jerusalém, ele volta com os crentes. Ele retorna com os crentes cristãos que foram arrebatados. Ele volta com vocês que estão se preparando para o arrebatamento. Esta é a diferença entre a segunda vinda e o arrebatamento. São totalmente diferentes. Então, para terminar com essa diferença, antes de começarmos hoje sobre a instrução das visitações, os aleijados que vão andar, a massiva unção que ele derramou e falou comigo todo o caminho, desde Herenberg, ininterruptamente até agora, e a instrução daqueles aleijados andando. Qual é a mensagem? Antes de chegarmos lá, para terminar com esta diferença da primeira e segunda vinda, nós vemos que esta vinda em particular de Cristo, a gloriosa vinda, arrebatando a igreja, vai marcar o fim da era da igreja, e a terra então vai entrar em uma dispensação da ira, que você vê Romanos 5, versículo 9, 1 Tessalonicenses 5, 9, a dispensação da ira de Deus está vindo à terra. Eles o chamam a tribulação que está vindo. Então, durante a tribulação será terrível, um juízo terrível. Não vai ter onde esconder. É por isso que o arrebatamento que está sendo anunciado hoje pela conversa desta noite passada, o arrebatamento é essencialmente um resgate, uma evacuação de vocês, os cristãos, daquilo que vocês estão assistindo nas suas notícias. Teatro de zona, desastre, ebola, Covid, tornando a vida impossível. Você
você não pode mais ter contato, você entra no avião, quantas pessoas estão indo? Vocês estão indo para onde? Fecha estes, põe em quarentena. Você vai para outro país, você fica em quarentena. É inacreditável, como foi no Covid. Então, também tem o anticristo matando, decapitando pessoas. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Chorando e clamando, até quando, ó Senhor Santo e Poderoso, não vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra que nos mataram? E ele disse, espere agora, porque você tem que esperar o resto dos seus irmãos que também serão mortos como vocês. Então, o juízo está vindo até, está vindo pelo anticristo. Você vê que as criaturas da terra serão destruídas, os gafanhotos satânicos, e as pessoas terão tumores e eles vão morrer, eles vão querer morrer, mas a morte vai fugir e a ira de Deus estará vindo na terra. Por que é que Deus está julgando na tribulação? Ele realmente tem que julgar. E isto é por causa das consequências do pecado. As consequências do pecado. As consequências de rejeitar Cristo. As consequências de rejeitar esta voz de arrependimento e santidade. Entretanto, nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso não quer que ninguém entre no lago de fogo. É por isso que ele traz este juízo, para que eles possam receber uma última oportunidade de se arrepender. Então, a tribulação realmente é Deus enfatizando a gravidade do Filho de Deus, vindo totalmente como Deus do céu, e então morrendo na cruz por vocês. Você não pode ignorar isso, ninguém pode. A gravidade disto que Deus fez. Então, esta tribulação agora é o tempo futuro, porque ele está falando primeiro do arrebatamento e depois disso a tribulação vem. Então, a tribulação, você pode contar o tempo. Ela tem tempo marcado, são 7 anos. Daniel 9, versículo 27. Deus separou aquele juízo para Israel terminar a última semana de Daniel e para o mundo que rejeitou a Cristo. Muito sério. É por isso que você vê que essas são as pessoas que você vê em Apocalipse 21:8, os covardes, os imorais sexualmente, mentirosos, feiticeiros. Você vê Apocalipse 21:8. Você os vê em Apocalipse 16, 10 e 11. Eles rejeitaram João 3, 16 e 17. João 3, 16. Então isso é sério. Os corações deles estão endurecidos e eles rejeitam Cristo. Então a igreja são aqueles que confiaram em Cristo. É por isso que ele está resgatando, tirando para fora. Mas o juízo vem por causa das consequências do pecado, a rejeição, a consequência de rejeitar Cristo Jesus e a graça, a consequência de rejeitar esta voz que está dizendo, prepare o caminho, o Messias está vindo. As consequências de rejeitar arrependimento e santidade, este chamado, e a gravidade, Deus Filho vindo e morrendo como Deus. É muito severo diante dos olhos do Senhor. Você não pode ignorar e então ficar impune. Você não pode rejeitar o sacrifício de Jesus. Ele já veio. Muito sério. Então a tribulação será caracterizada pelo final da era da igreja, papel do anticristo, o juízo de Deus, porque a era da igreja começa em Pentecostes, você vê Atos 1 e Apocalipse 2 e 3. Então o arrebatamento acontece em 1 Tessalonicenses 13 e 14, 1 Coríntios 15, do 51 ao 57 e Apocalipse 3:10. O arrebatamento acontece.
E você vê as guerras acontecendo no tratado de paz, que Deus está trazendo isso. Todo o tempo o Senhor está trazendo tratado de paz, Donald Trump negociando isso e aquilo. Ele está tentando mostrar, enfatizar isso. Então o anticristo, o homem da iniquidade, terá um papel. Depois que a igreja for levada, o Senhor me mostrou, no mês passado, 26 de maio de 2026, como que a besta com muitos chifres, ela sai do mar assim. Você vê o que está acontecendo nas suas telas. Ele quebrou, ele estabelece um tratado de 7 anos, como você vê em Daniel 9, 27. Ele forma um governo global, como você vê em Daniel 7, 7, Daniel 7, 24, Apocalipse 17, versículo 17, e Apocalipse 17, versículo 13. E você vê, eu vi a ferida. Lembre quando ele me mostrou o arrebatamento no ano de 2026, antes dele me mostrou o anticristo, a besta de Apocalipse vindo e saindo do mar, aquela visão do arrebatamento, Mateus em 14 de maio, você vê o arrebatamento, acontece, a glória derramada, a igreja é arrebatada, o Senhor no céu, ele entra com a igreja e a porta fecha, e eu vejo no Oriente a besta vindo e parte da orelha direita dele está cortada, mas então é curado. Isso significa que o anticristo é assassinado, ele é ressuscitado. Nós até achamos que esta ressurreição será porque o filho... Esta ressurreição será falsa, porque a ressurreição pertence somente a Cristo Jesus. Então, quando você vê 2 Tessalonicenses 2, ele vai enganar o mundo inteiro. Deus vai trazer uma visitação muito forte, um engano muito forte, para que todo o povo creia na mentira. Então, eu creio que o poder da ressurreição pertence somente a Jesus. Então, a ressurreição do anticristo será uma falsa ressurreição. Então, o anticristo se voltará contra Israel, segundo a Tessalonicenses, então muito sério. É um tempo de juízo, o aparecimento do anticristo. Guerras, derramamento de sangue sobre a terra. Você já pode ver na notícia como está acontecendo. Fomes globais. Em um tempo nós vamos fechar o céu. Eu vi que nós fechamos o céu e nenhuma folhinha cresceu no chão, na terra. A morte consumiu 1/4 da terra. Apocalipse 6. Somente os selos vai levar à morte de 1/4 da população. Isto são 2 bilhões de pessoas morrendo. Covid matou 20 milhões e a terra ficou cheia do mau cheiro da morte. Não tinha onde enterrar as pessoas. Alguns cadáveres tiveram que ser lançados nos rios para os cães comerem. A morte consome a terra. 1/4 da população morre nos mares. Os cristãos são massacrados. Apocalipse 6, do 9 ao 11. E terríveis terremotos globais acontecem. É por isso que hoje na rádio Jesus is Lord, o âncora vai cobrir os terremotos. Estes terremotos, nós vamos profetizar terremotos globais depois do arrebatamento. Terríveis terremotos globais. Os terremotos agora sacodem e destroem cidades inteiras. Muito sério. A visitação na terra destrói 1/3 da população. Se você ler Apocalipse capítulo 8, o juízo das trombetas, 1/3 da vida no mar é morta, dos animais do mar, 1/3 da água do mar é poluída, Apocalipse 8, 9, 1/3 das águas potáveis são poluídas, 1/3 das estrelas da lua e o sol apagam, Apocalipse 8, 12, gafanhotos demoníacos, Apocalipse 1, de 1 a 9, de 1 a 11. Então, você pode ver coisas terríveis do outro lado. Eu estou falando isso deliberadamente. Se você ler Apocalipse capítulo 8, você vai ver tudo isso lá. Leia a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Lá está muito bem claro e calibrado para você ver. Ou para você não dizer, eu não sabia, nunca soube disso.
disso. Não, está escrito tudo lá. Apocalipse capítulo 8. Depois do juízo dos selos, tem o juízo das trombetas. Você vê um terço. Por quê? Para que ninguém possa dizer, isso é mudança climática. Você vai entender que é o próprio Deus que está fazendo isso. Deus não quer que eles vão para o inferno. Um terço da humanidade é morta pelo exército satânico e demoníaco. E então, mais tarde, mais de metade da população da Terra é morta. Muito sério, povo abençoado. É por isso que você vê o tesouro na conversa que o Senhor teve comigo nesta noite. O tesouro que está lá, Deus implorando para vocês, preparem-se antes que isso aconteça. Então você vai para o juízo das taças, onde haverão feridas purulentas, tumores cobrindo os corpos, todos os que não foram selados pelo Senhor. Você pode imaginar o tanto de tumores que vão purgar pus, como uma lepra, todos os lugares cobrindo as pessoas. Todas as coisas vivas, criaturas do mar. Você vê lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, tumores, versículo 3, todas as criaturas, um terço das criaturas, versículo 4, toda a água potável é poluída, não tem água para beber. E agora você vê que o sol queima e as pessoas são queimadas. As pessoas serão seriamente queimadas pelo sol. O sol vai romper. E é como se você pegasse um ferro incandescente com fogo e colocasse nas suas costas, abrindo feridas terríveis. Toda a água fresca poluída. Então o sol agora começa a arrancar partes das suas costas e da sua cabeça com calor. Toda a terra mergulha em escuridão, 16:10. Então, versículo 12, o exército sai. 18, um terremoto global agora atinge todas as cidades, montanhas, todas as ilhas desaparecem. Muito sério. Então, com este background, eu acho que agora vocês entendem muito bem. Montanhas desaparecem, ilhas desaparecem. Muito sério. A gravidade de Jesus vindo para a cruz, então a humanidade tenta ignorar isso. João 3:16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez descer a escada de Jacó e trouxe o Messias para ir morrer, para que todo aquele que crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Muito sério. Isso te faz entender quão mortal é a apostasia na igreja. Você torna igual aqueles que negaram Jesus. 2 Timóteo 13, 1-5, Hebreus capítulo 6, do 4 ao 6, Hebreus 10, do 26 ao 31, ele diz: teria sido melhor para você nunca ter recebido a graça do que receber e então dar as costas. 2 Pedro 2, 19 a 22. Deus julgando o mundo que rejeitou a Cristo e a igreja apóstata. Então, eu quero fazer um pouco dessa distinção para vocês, para passar a instrução que o Senhor deu nesta noite a respeito do arrebatamento. Então, agora você vê a gravidade do arrebatamento. O arrebatamento se torna, então, este tempo quando Deus vem te resgatar, te tirar para fora da zona de desastre, do desastre, da tragédia, porque Deus está amando você. Então, essencialmente haverá avivamento, aleijados vão andar, e tudo isso está apontando em direção à gloriosa vinda do Messias para arrebatar a igreja, cujo dia e hora não são conhecidos, a iminência do seu retorno. Então você precisa estar pronto e preparado o tempo todo. Então agora você entende a gravidade desta conversa desta noite passada. Quando eu voltar, eu vou lidar com o arrebatamento da igreja. Obrigado, o Messias está vindo. Esteja sempre pronto. Pode até acontecer antes de eu voltar. Obrigado.